Oi, meus queridos, muita saudade de vocês. Espero que estejam todos protegidos em casa, mas logo, logo a gente vai se ver e vai ter bastante história para contar, né? Bom, vou dar uma aulinha aqui para vocês. É minha estreia com aula online, não, né? Mas gravar a aula aqui para vocês. Então, eu vou dar o meu melhor. Bom, então, quem já foi meu aluno já viu que eu já dei essa aula para principalmente o pessoal do sênior, para o pessoal ainda dos primeiros semestres aí, eu ainda não cheguei, mas eu vou falar da escala Hawkes da consciência, justamente porque a gente tem ouvido bastante falar sobre a frequência do medo, a frequência que pode colocar a gente no estado de doença. Então, eu achei melhor trazer esse tema novamente para vocês. E eu vou passar, não vou dar uma aula completa, vou passar aqui para a gente pegar a ideia da escala Hawkes de consciência. Bom, como vocês sabem, eu sempre falo, nós somos seres elétricos. Então, a gente só funciona porque tem eletricidade correndo no nosso corpo. E tudo que é elétrico gera um campo eletromagnético. E o campo eletromagnético que os seres vivos, que a gente produz, a gente tem essas ondas eletromagnéticas se propagando e elas são medidas em frequências que a gente chama hertz. Então, por isso, muito que a gente escuta falar em que tem que elevar a vibração, que tem que chegar a 320 Hz, que foi aí com esse portal do 444, que foi bastante divulgado, e algumas alunas até me mandaram um WhatsApp perguntando o que era, eu acabei compartilhando bastante sobre o horário da meditação. Então, o que é isso? O que é todo mundo estar no mesmo horário fazendo essa meditação? O que são essa escala de consciência? O que é elevar a frequência? Então, eu trouxe aqui, baseado nessa escala de Hawkins de consciência, porque então que pode trazer benefícios para a humanidade. Então, o planeta Terra, ele é vivo. Nós somos natureza e o planeta é vivo. Então, ele também tem uma escala de frequência, ele emite ondas eletromagnéticas. E o Dr. Hawkins, que foi, né, um psiquiatra americano, ele escreveu um livro que ele lançou em 1995, chamado Poder versus Força, uma anatomia da consciência, os determinantes ocultos do comportamento humano. Então, em 95, ele lançou esse livro, e nesse livro ele mostra a escala, ele conseguiu fazer essa medição matemática e colocou nesse livro. Só que esse livro foram mais de 30 anos fazendo pesquisa, trabalhando com o comportamento humano como psiquiatra. Ele foi fazendo essas observações e ele conseguiu fazer essa medição porque ele observou que na nossa escala de consciência tem muito a ver com as nossas emoções. E ele conseguiu fazer essa tabela relacionado às nossas emoções. Ele conseguiu fazer essa tabela usando a cinesiologia, que é uma técnica que foi desenvolvida há muito tempo atrás. Eu não vou me deter nela, eu já falei dela em aulas que eu já dei. Mas aí quando a gente voltar às aulas, eu vou retomar esse tópico e mostrar em sala de aula como que funciona a cinesiologia. Mas ela trabalha muito com a questão do nosso consciente e o nosso inconsciente. Então, no teste muscular, é um teste em que ele coloca a pessoa com o bracinho estendido e faz perguntas para a pessoa. Então, quando a questão, a pergunta que ele coloca é verdadeira, a pessoa rapidamente
consegue sustentar a resistência que ele faz. Então, ele coloca a mãozinha lá e faz uma pergunta. Então, por exemplo, ele fala: o seu nome é Eliane. É verdade. Então, quando ele põe resistência, eu também coloco a resistência. Ele não consegue baixar meu braço. Mas vamos supor que ele fala assim: o seu nome é Maria. E meu nome não é Maria, automaticamente, quando ele faz resistência, o meu braço desce. Por quê? Porque o inconsciente da gente é muito forte, ele nos governa. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem, e eu sempre falo elas nas aulas, né? Que a gente vive muito no nosso inconsciente ou subconsciente. Então, a gente é governado por 95% da nossa mente é governado pelo nosso inconsciente ou subconsciente. E só 5% está no nosso consciente, que é a nossa razão, a nossa lógica, é aquilo que a gente justifica, que a gente acha, né? Que a gente consegue justificar, mas as nossas emoções estão muito ligadas a uma camada muito mais profunda, que é a nossa camada do inconsciente ou subconsciente. Então, essa analogia do iceberg aí é bem bacana, porque o iceberg, o que a gente vê dele é só 5% do que ele está fora da água e o restante aí está submerso. E nós somos, nossa mente funciona como um iceberg aí. Então, ele conseguiu fazer essa escala baseado da nossa mente subconsciente. E vamos ver aí o que eu não vou me parar aqui, né? Porque a gente vai avançar um pouquinho aqui para observar o que ele observou também com essa escala. Que a nossa mente global, a nossa mente inconsciente, ela está conectada a tudo. Por isso que a gente escuta falar muito em somos todos um. O que quer dizer isso? Porque realmente a gente está mergulhado numa sopa cósmica, né, planetária, onde as nossas ondas eletromagnéticas, aí o nosso campo eletromagnético, ele está se comunicando o tempo todo com tudo que está ao nosso redor e até o que está muito distante de nós. A gente forma uma rede magnética na Terra. Então, e até, quiçá, né, com todo o universo. Né? Nós somos seres universais mesmo. E voltando aqui, o que a gente conhece também, vocês já devem ter ouvido falar, que Jung falava, é o inconsciente coletivo. Né? A gente, de alguma forma, está ligado a esse inconsciente coletivo. Então, eu já dei aula sobre os campos morfogenéticos, o Rupert Sheldrake, a biologia da crença, onde o Bruce Lipton fala muito do como o ambiente, como a nossa percepção do ambiente pode influenciar na nossa vida e principalmente na nossa saúde, seja física, mental, emocional e até mesmo espiritual. Continuando aí, vamos dar uma olhadinha nessa escala de consciência que ele fez. Ele começa lá com 20 Hz. Então, essa escala está baseada em frequência. Então, esses númerozinhos aqui são todos frequências em Hertz. Então, vergonha colocaria a gente numa escala de vibracional, frequencial, de 20 Hz. E assim ele vai subindo essa escala, e subindo essa escala vai colocando a gente num nível de consciência elevado. Então, o que isso quer dizer? Então, por exemplo, 20 Hz é a escala da vergonha. Pessoas que estão numa consciência ou num estado emocional, né, de vergonha, pessoas muito tímidas, pessoas que ficam muito... Quando ela fica muito tímida, ela pode estar com muita vergonha de alguma coisa que ela fez ou vai fazer, ela está muito no julgamento. Né? A pessoa que está muito envergonhada, ela está muito pensando, o que vão pensar de mim. Então, ela está ligada muito a sensações de negatividade, medo, drama.
julgamento de si mesmo, então a estima dessa pessoa, a autoestima dela é muito baixa, ela tem preocupação com críticas excessivas de outros e dela mesma, então não tem muito prazer na vida, ela não tem muita iniciativa, é uma pessoa que geralmente ela está na escala do pessimismo. Então, isso paralisa a pessoa, deixa ela estática, ela não consegue interagir com outras pessoas, não consegue conversar, não consegue, tem medo de se expor. E isso faz com que ela tenha muita limitação na vida dela. Então, a frequência da pessoa que está vibrando em 20 Hz faz com que ela chegue num patamar que ela possa querer desaparecer. Ela tem tanta vergonha, ela não quer se expor de jeito nenhum, que ela queira desaparecer. Então, pode levar a pessoa aí, como ele diz, até o suicídio, justamente porque ela está num estado de anulação. Né? E ele coloca ali como se a pessoa tivesse extremo ódio dela mesma. Então é uma vibração muito baixa. Coloca então ali subindo um pouquinho na culpa. Então é um estado um pouco mais elevado que a vergonha. Porém, na culpa, então tá lá em 30 Hz, ela cria pouquíssimo, né? Ela tá no papel de vítima, ela se sente culpada por, pelo próprio fracasso ou ela culpa outras pessoas pelo fracasso dela. Então, uma pessoa no estado de culpa, de remorso, ela não vai para frente. Porque às vezes ela fica lá se julgando tanto, um tanto remorso que ela não se acha digna de nada e aí ela procura às vezes até o sofrimento, porque ela se autoflagela, é uma pessoa que está no estado de culpa. Então ela se acha merecedora de tudo que é ruim mesmo, porque no íntimo dela ela se sente culpada por alguma coisa ou com remorso de alguma coisa. Essas pessoas pensam em si mesma muito como pecadoras, né? Então, quando ela está muito ligada à religião, ela fica muito no estado de se sentindo pecadora e não merecedora. Então, ela fica estagnada. Vamos subir um pouquinho aí para 50 Hz, é da apatia. Essas pessoas encontram-se também, ó, paralisadas em circunstâncias da vida, também estão no vitimismo, e a apatia ela traz uma ausência de esperança para a pessoa, né? Ela está naquele estado apático, ela tem muito estado do desamparo aprendido, então ela sofreu muito, ela foi vítima às vezes de violência doméstica, de assédio moral. Então isso acontece muito desde pequenininha, então fica lá no inconsciente dela, às vezes ela nem sabe por quê. E nesse estado ela tem uma também, ela não faz muito, não tem muita ação. Ela está num estado apático. Então, se o mundo acabar em barranco, tá tudo bem para ela, né? Ela tá, na verdade, num estado de sofrimento, né? Todos esses, a vergonha, a culpa, a apatia, a pessoa tá num estado de sofrimento. Então, vive nas escuras, sem rumo, sem direção, sem destino definido. Então, ela fica meio inerte. Então, não contribui para a sociedade, né? Nesse caso. No 75, a gente está subindo um pouquinho, a gente tem lá 75 Hz. Também, uma pessoa no estado de tristeza, ela está em dor, ela está em sofrimento, tem um looping ali, né? Revivendo momentos de tristeza e aqui ela fica sempre achando que ela está perdendo. Então, o olhar dela é muito para o negativo, muito para o que eu não tenho, o outro tem, eu não tenho, eles conseguem, eu não consigo. Ela vai no 75, ela vai ficar oscilando muito na apatia, na culpa, às vezes na vergonha, porque tudo isso pode levar à tristeza. Ela pode ir caminhando num grau aí de percepção de vida que pode levar ela à depressão. E aqui ele fala, ó, depressão só está acima da apatia, pois aqui você está começando a se livrar da paralisia pesada que existe na escalada.
O sofrimento mexe, muda as pessoas e muitas vezes tira a pessoa do estado total de apatia. Então, às vezes, nessa condição de tristeza ou de depressão, ela pode até procurar ajuda. Então, de alguma forma, algumas pessoas até conseguem, nesse estado, uma tomada de consciência, flashes de consciência aí, e nessa hora ela pode procurar ajuda. Então, tá começando a subir aí. O medo, que é o que mais a gente tem nessa fase da quarentena. E o medo é 100 Hz. Então, na condição, quando você está vibrando no medo, você está vibrando como? Você está vibrando na insegurança, diante das questões da vida. Tudo é perigoso, tudo vai dar errado. Você fica atraindo, porque o que acontece? Quando você está vibrando nessas frequências, você está atraindo mais do mesmo. Então, se você está com medo, você está atraindo notícias, você vai ficar mais ligado à notícia ruim, à notícia que vai alimentar a sua frequência de medo. Então, cria uma percepção exagerada das situações, estado de paranoia. Então, a pessoa acha que vai ser assaltado, que vai pegar doença, que alguém que ela ama vai pegar doença. Então, ela fica num estado de estresse constante. Imagina os níveis de cortisol que a pessoa fica inundada. Fica num churume, né? Lembra que a gente fala na aula? A bioquímica da pessoa que vai ser produzida nesse estado, nessas frequências, vai ser uma bioquímica de hormônios que vão fazer ela ficar estressada, vai ter as síndromes metabólicas, vai ter todos aqueles sintomas, estômago, garganta, enxaqueca, tudo aquilo que vai deixar ela num estado bioquímico de doença. Ela vai sair do estado de saúde, as células vão ficar lá mergulhadas num churume. E então a gente tem que, para subir esse nível aí também, a gente requer um nível de ajuda, porque nessa condição de 100 Hz, do medo, a pessoa pode começar então a desenvolver as fobias, que aí é bem pior, né? As fobias, aí a pessoa fica com os transtornos obsessivos compulsivos, fica com medo de sair na rua, fica com medo de ficar em casa, fica com medo de dirigir. Então, a gente tem uma dezenas de fobias aí que pode deixar a pessoa num estado de doença, né? Propício o corpo dela para ter doença. E o medo vai fazer o quê? Abaixar a imunidade. Então, eu costumo falar quando o pessoal fala, né, da condição do corona. O corona, a frequência do corona a vibracional, né, em hertz, ela tá aí na frequência do medo. Por isso que ela se liga muito à condição da pessoa estar no estado frequencial do medo, e o vírus que está normalmente por aí vai se ligar a essa frequência. Então, como a imunidade está baixa, a pessoa pode ter uma piora do quadro, que seria um quadro gripal para outras pessoas, nela vai caminhar para insuficiência respiratória, justamente por conta do medo. E legal a gente lembrar um pouquinho também que a tristeza, na medicina tradicional chinesa, ela está muito ligada à energia do pulmão. Então, quando a pessoa está no estado de tristeza, né, de apatia, ela acaba entrando em ressonância com a frequência do pulmão e debilitando o pulmão. Então, ela fica mais suscetível às doenças, às insuficiências respiratórias ou às doenças pulmonares, né? Segundo a medicina tradicional chinesa.
Então a gente precisa muito elevar as nossas vibrações, sair da frequência do medo para não ficar suscetível a desenvolver sintomas do coronavírus que podem levar a uma insuficiência respiratória, que é o mais perigoso desse vírus. Desejo lá, uma pessoa que está no nível de desejo. Ela tem só tem ambição na vida, então ela está muito focada no desejo de ter. Então ela está muito no materialismo, ela está deixando de sentir para ficar ligado na matéria, nas coisas, né? Nos objetos físicos. Então, essas pessoas, quando têm uma perda material, elas caem rapidamente a frequência delas, porque o foco delas é no ter. E nessa condição, vai ter um efeito muito grande no bem-estar ou no mal-estar da pessoa, porque se ela tem ou ela não tem as coisas físicas, né? Então, a gente tem muita gente aí vibrando na condição de 125 Hz, porque está muito ligado no ter, no aparecer, no desejar, né, no poder. Então, a gente tem muito. A própria indústria, né, do medo, ela está muito vinculada a manipular as pessoas pelo poder, subjugar as pessoas pelo poder. Bom, agora a gente vai falar da raiva e do orgulho. O que acontece no nível de raiva? A raiva é um nível de frustração, 150 Hz. Então, muita gente parece calma, mas é porque ela está contendo, né, essa raiva. E em algum momento ela pode explodir, ter um acesso de fúria, e nesse excesso de fúria fazer atos que podem levar a consequências desastrosas, e aí ela vai entrar na frequência de culpa, de remorso e de vergonha. E ela desce mais nessa escala aí. Curiosamente, a raiva também pode impulsionar você a conseguir coisas, a sair de estados, né? Vamos supor uma pessoa que é limítrofe em termos de estudo, tem dificuldade em sair daquela condição, e aí, às vezes, querendo provar alguma coisa para alguém, com raiva de alguém, quer mostrar e quer provar que ela é capaz de sair daquela condição. Então, ela vai estudar, ela vai passar barreiras por causa da raiva e às vezes ela consegue evoluir. Mas tem que tomar cuidado, porque senão, se essa pessoa ficar só no estado de raiva, agressividade, reatividade, ela pode ficar sempre vibrando aí no ódio, na raiva. Então ela fica com a frequência muito baixa. E aí ela vai atrair sempre situações para colocar ela em estados de agressividade. Depois a gente tem o orgulho subindo um pouquinho, 175 aí. A gente tem esse estado de consciência predominante da humanidade, pelo menos em 1995 era, quando ele escreveu esse livro. E tem muito a ver com dinheiro, prestígio, né? Que a pessoa tá orgulhosa, né? E é bem. Tem que se observar bastante. Você pode ter um orgulho de ter melhorado uma condição sem ter que passar por cima de ninguém. Então, às vezes, você se sente orgulhoso porque você se dedicou e você alcançou aquela meta, ou aquilo que você queria, por exemplo, em estado de consciência. Ou você pode ter aquele orgulho que deixa sempre você na soberba, e acontece muito no caso de crenças aí, que faz as pessoas ficarem muito radical, nacionalista ou racista, ou guerras religiosas, porque aquele orgulho de pertencer e não abrir mão daquilo, e pode levar a pessoas aí em estados de guerra permanente, né? Porque está muito orgulhoso de si mesmo. Coragem, o nível de coragem é o começo do despertar. Curiosamente, na escala
das emoções aí, a gente vê, a partir de 200, começa uma escalada maior de nível de consciência. Então, nessa escala de 200 Hz, é o que te dá o começo do despertar espiritual. Então, é o primeiro nível de força, é o primeiro nível em que você agora está conseguindo melhorar e sair dos estados que podem te levar a um adoecimento físico ou emocional, né? Então, aqui começa a ser vista como desafiante e emocionante ao invés de opressora, porque tudo que a gente viu ali são estados vibracionais baixos que deixam a pessoa num estado de opressão. Então é bem bacana porque aí você começa a se alinhar com a verdade, já não tem mais tanto tristeza, medo, você começa a estar num estado de otimismo e, e aí você, com coragem, você vai buscar alcançar outros níveis na sua vida. Então é bem interessante aqui, porque a partir daqui a coisa começa a melhorar. Neutralidade, 250 Hz. Esse sistema de crença é mais flexível, são pessoas mais descontraídas e mais desapegadas, porque agora ela começa a julgar menos. Então, todas as outras lá, de orgulho para baixo, há um nível de julgamento muito grande. Julgamento de si, julgamento do outro e as comparações. No estado de neutralidade, a pessoa aqui já está num estado em que ela não tem que provar mais nada para ninguém. Aquilo que eu falo na aula lá, o que os outros pensam de você não é problema seu, é problema dela. Então, quando você começa a entrar nesse estado vibracional de neutralidade, você começa a se sentir mais seguro, começa a conviver bem com você mesmo, com as outras pessoas, é um estado mais confortável. E você fica mais relaxado, não tem. Você está cuidando mais de você, você está se dedicando a você. Você não tem mais aquela coisa de se esforçar, que eu brinco, né? Eu falo, você não está se esforçando, você está se dedicando, é diferente. Quando você fala assim, eu vou me esforçar, é aquela coisa pesada. Quando você fala, eu vou me dedicar, é totalmente diferente, é muito mais leve. No nível de boa vontade, né? Então é muito legal que isso aqui Jesus falava, né? Paz na terra, os homens de boa vontade, 310 Hz. O desenvolvimento da força de vontade, da disposição. Você tem uma consciência mais organizada, mais disciplinada. Você tem o ímpeto realmente de servir a humanidade quando você tem boa vontade. A sua energia é totalmente outra, porque você está sempre disposto a ajudar a quem você pode, você está no estado de contribuição para você mesmo, para quem está ao seu redor. Então aqui ele fala que são os soldados da sociedade, né? Eles fazem as coisas bem e não reclamam de quase nada. Então a pessoa está realmente com um estado de boa vontade. É muito bom quando você chega em um lugar e você pede informação, você pede ajuda e a pessoa está disposta a ajudar você, ou se ela não pode te ajudar, ela indica alguém que pode te ajudar. Então isso é bacana. O estado de aceitação. No estado de aceitação, 350 a mais aí, há uma elevação do espírito, há uma compreensão de perdão. A gente começa a entrar num estado mais empático, entendendo melhor os processos da vida. E aí a gente vai deixando de lado os dogmas, as crenças que nos limitavam, que faziam a gente pensar meio quadradinho. A gente começa a viver com propósito, assentando mais o nosso papel, nossa responsabilidade para mudança de paradigmas, mudança do estado vibracional das pessoas ao nosso redor. Então é um estado muito poderoso de energia aí. A gente coloca as nossas habilidades, começa a colocar nossas habilidades para fazer alguma diferença no mundo. O estado de razão 400 aí, transcendem-se os aspectos emocionais dos níveis mais baixos e a gente começa a pensar mais com a razão, mais com uma lógica, mas é uma lógica diferente daquela coisa do ceticismo.
é um nível de consciência que está mais ligada aos mestres, porque é uma consciência, é uma razão mais desapegada. Está mais em sintonia com a verdade, você começa a se ligar mais na sua mente, no seu corpo, no espírito, começa a se observar a vida de forma mais realística, mas não desiludido. Não está se sentindo desiludido, mas você não está pegado às ilusões, né, que antes a gente tinha. Então a gente começa a fazer as nossas contribuições significativas. E nesse estado não há guerra, não há aquela luta por sobrevivência. Você aceita o mundo com a realidade que ele está, mas colabora para que haja uma transformação através da sua experiência. Então, você está num estado de mais calma, né? Nesse 400 Hz. E fantástico, né? Você viu, a partir de 500 aí a gente começa a vibrar no amor incondicional. A gente começa a se conectar com tudo, com a natureza que é em nós somos natureza. Então a gente começa a fazer as coisas, colocar os nossos talentos a serviço do mundo, a gente faz as coisas mais apaixonadamente, o olhar para o outro não é de julgamento. Então a gente começa a servir com o nosso coração de verdade, saber dizer não é importante quando a gente tem esse amor. Por quê? Porque o amor incondicional também tem que ser com a gente. Então a gente tem que aprender a dizer não, aquilo que nos faz muito mal, mas a gente está mais a serviço das pessoas, da humanidade, porque a gente sai do julgamento. Então, ajudar as pessoas pelo que você pode, sem julgar o que ela fez ou deixou de fazer. Esse é o amor incondicional. E esse é o estado de serviço para a humanidade, né? Então, na escala Hawkes, o Dr. Hawkes ele dizia que, colocando aqui embaixo, ó, que a cada uma pessoa que vibra em 500 Hz, ela está ajudando 250 pessoas durante o seu tempo de vida. Então ele diz que há uma parcela muito pequena da humanidade vivendo, infelizmente ainda, né, num estado de amor incondicional de 500 Hz. Então, assim, a gente tem vários momentos da nossa vida que a gente vibra assim. Nascimento de um filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, pessoas que a gente ama. Então, várias fases da nossa vida a gente vibra 500 Hz. Aqui ele está falando pessoas que vivem quase que permanentemente em estado de 500 Hz, né? Que é o estado de não julgamento, é o estado de ajudar as pessoas sem olhar o passado da pessoa ou o que é o julgamento dela. Depois ele diz alegria e paz. Olha que interessante, 540. Então é muito bom porque nesse estado de felicidade penetrante e inabalável, a alegria é o maior estado de consciência que o ego pode atingir. Então a gente começa a se desapegar das coisas da vida, né? Porque aí a nossa alegria não está mais condicionada ao ter, mas sim ao ser. Então a gente vai avançando nessa escala aí. E é interessante que pessoas que têm alegria, paz e leveza, a gente gosta de estar junto. Perdão, dessas pessoas. Ela contagia, né? Onde ela chega, ela contagia com alegria e com esse estado de paz. Então ela está guiada muito pela intuição e a sincronicidade. Então, aqui ó, ele diz: não existe mais a necessidade de declarar metas ou criar planos detalhados, né? Então, é o estado que a gente tem que se colocar muito agora, né? Bastante agora nesse estado de alegria e paz para sair totalmente desses níveis aí abaixo da escala Hawkes. Então, total transcendência aí, o de paz, e cada uma pessoa que entra no estado de paz permanente leva com ela 10 milhões de pessoas. Por quê? Porque a gente contamina
as pessoas nessa onda, a gente contamina elas no estado de paz, né? Então, pode ver que a gente chega em um lugar em que as pessoas estão orando, estão em estado meditativo de paz, todo mundo entra na ressonância nesse estado de paz. Subindo aí, então, a iluminação é acima de 700 Hz, e aí já se confunde com a humanidade. Então, ao fim do individualismo, fim do ego, é extremamente raro encontrar. Então, o que ele dizia era que estados búdicos, né, o Buda, Jesus, alguns aí humanos chegaram nessa escala aí de paz, né, de iluminação, e, e junto a mensagem que eles deixaram carregou muita gente para o mesmo estado de paz, de amor, todas essas vibrações aí para cima. O que acontece então no estado de consciência elevada ou superconsciência. Então, são as experiências espirituais, né, que as pessoas falam que são estados indescritíveis de paz, de amor. E o efeito, então, para a gente ir terminando aqui essa aula que está comprida. No nível crítico, a partir de 200 Hz, aí, então, ele diz que a gente consegue habilidade para fortalecer, né, para se fortalecer, para sair do estado de vítima, porque a gente tem na humanidade muita gente abaixo dos níveis de 200 Hz, em vergonha, culpa, apatia, aflição, medo, desejo, raiva, orgulho. Então, a gente tem um estado ainda de desigualdade social, de fome. Então, a pessoa que está lá, 800 milhões de pessoas, não sei quanto que é na época desse livro aí, era mais ou menos isso daí. Em estados de apatia, de culpa, de vergonha, de estar, né, no estado de não conseguir manter a própria sobrevivência, né? Então a gente tem muita gente ainda nessa escala abaixo de 200. E ele diz que 15% da população só está em níveis acima de 200, os outros 85 abaixo, mas que quando a gente entra em estados meditativos, de intenção, começa todo mundo a elevar, a gente vai carregar todos esses que estão abaixo da escala de 200 com a gente. Por isso, então, que as meditações mundiais, as orações, os grupos de oração sempre se mantendo em estados de vibração alta, ajuda toda a humanidade a subir nessa escalada. Tá? Então, isso daqui é o que eu já falei. O que ele diz aqui é servir, é elevar o nosso estado de consciência, o nosso nível de consciência. Quando a gente se põe a servir, a ser contribuição para as pessoas, quando a gente tem boa vontade de ajudar verdadeiramente as pessoas sem intenção, a gente vai subindo essas escalas e levando uma quantidade grande de pessoas com a gente. A boa notícia é que realmente está subindo essa escala de consciência aí, está subindo bastante. Nessa meditação do portal 444, tem-se notícia, né? Eles vão ainda fazer as medições, porém conseguiu-se alcançar mais de 1 milhão de pessoas nessa condição, orando, meditando, intencionando na noite do dia dia 3 para o dia 4 e no dia 4 o dia inteiro, conseguiu-se subir o estado vibracional da Terra em Hertz, subir, passar de 200 Hertz, e isso é muito significativo, né, para a humanidade, para a gente conseguir debelar o vírus, entrar no estado de saúde, porque a gente saiu do estado de Hertz, dos 200 Hertz, né? Dos 100 Hertz para baixo, que é onde o vírus adora se manifestar. E
Então, mostra que realmente a gente, né, quando uma ou mais pessoas se juntam intencionando coisas boas, a gente consegue, então, melhorar todo a nosso redor e isso se reverbera pelo planeta inteiro, quiçá o universo inteiro, ok? Então, como a gente pode ajudar? Estando, praticando meditação, vibrando na alegria, na paz, no amor, na boa vontade. Então, antes de começar a ajudar, às vezes, as pessoas fisicamente, porque às vezes as pessoas ficam pensando em ajudar muito fisicamente, no doar coisas, né? Enquanto a gente pode doar a intenção, doar a vibração, a meditação, o apoio emocional para as pessoas, a empatia, o não julgamento, cada um tem sua história, cada um sabe onde o calo aperta. Então, quando a gente parar de julgar, achar que eu tô certa, você tá errado, o outro devia fazer assim, assado cozido, a gente já está contribuindo bastante para melhorar a condição vibracional do nosso planeta, né? Como um ser pulsante. Então, servir, como que a gente pode servir? É a gente se autodesenvolver. Então, será preciso uma razão mais forte para desenvolver as nossas faculdades interiores? Levando o nosso estado de consciência, contribuindo cada vez mais para que a qualidade espiritual da nossa mente global possa fazer a gente viver, né, a partir desses anos aí que vem, em um estado global melhor, convivendo bem com a natureza, com a nossa natureza e a natureza em que estamos inseridos, que é o nosso planeta Terra. Tá? Então, portanto, o nosso maior serviço à humanidade é, paradoxalmente, quando a gente desenvolve a nossa própria consciência. Então, olhem aí, ó, a gente quando está numa condição de vibração de medo, a gente está contraído. Enquanto a gente está numa vibração de amor, o nosso campo eletromagnético aqui, ó, é muito, muito superior. Então, é para a gente refletir, né? A frequência vibracional é o elemento mais importante do seu bem-estar e na evolução da sua consciência. O seu nível de consciência vai determinar que tipo de vida você terá. Então, realmente, a gente tem que se observar o que faz a gente se manter no estado vibracional baixo e aí começar a trabalhar essas emoções. Então, nas aulas, todos os materiais, todas as aulas que eu venho trazendo para a gente trabalhar a nossa consciência emocional. É a nossa consciência emocional que vai levar a gente à inteligência emocional e saber como proceder através daquilo que a gente sente, não ficar refém das nossas emoções. A gente fica refém da nossa emoção, a gente não sabe por que a gente está sentindo isso, porque a gente não se conhece, a gente abaixa os níveis vibracionais e aí a gente acaba arrastando também para estar num nível de consciência em frequências inferiores, né? Então a gente tem que se orar e vigiar, né? Aprender, ter conhecimento, autoconhecimento e se manter numa vibração mais alta, se alimentando então do que? De, de conteúdos que vão manter a nossa nutrição energética. Como? Saindo das redes sociais que só falam coisas ruins, só criticam, que só julgam, porque senão você vai sempre entrar naquela escala de consciência aí mais baixa, que é aqui. Vamos lá. A gente vai ficar muito aqui, ó, do orgulho para baixo, tá bom, meus queridos? Então, ficou um pouco extensa, eu vou compartilhar com vocês pelo YouTube, aí vocês assistem a hora que vocês tiverem um tempo, que eu acho que agora vocês têm bastante tempo, por enquanto, e procurarem, vão na internet, olhem escala Hawk de consciência, eu sempre falo para vocês, né? Não é? O que eu trago aqui é só o básico, mas vão lá, procurem escala Hawk de consciência, e como
você pode sair dos estados de baixa vibração, de baixa frequência, para não deixar as suas células aí mergulhadas em churume, produzido por nós mesmos, né? Pelos pensamentos que geram as nossas emoções e sentimentos, que geram as nossas ações, e aí os resultados são resultados que nos tiram do nosso estado de saúde, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, protegidinhos dentro de casa, se voltando bastante para si e refletindo e aproveitando esses conteúdos maravilhosos que a gente está mandando para vocês. E que tem muita gente boa que compartilha coisas boas, tá bom? Fiquem com Deus e até breve.